versículo 19. Salmo número 34, verso 19. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos ver todos juntos, meus irmãos, o versículo 19. Todos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De novo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Já que o Rodrigo ora ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Pai. Agora tu podes falar para cada filha, Pai, a cada família aqui. Amém, Pai. Pega a tua porção, a tua glória, a tua santidade, Pai. Usa da situação moderna, Senhor. Amém, Pai. Declara a tua palavra para o teu povo, Pai. É que nós te pedimos, chegar nesse caminho da vitória que é certa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Queridos, é interessante como a Bíblia Sagrada ela é completa, meus irmãos, em todas as coisas que estão escritas nela. O Senhor, meus irmãos, em um momento, Ele nos fala de um Deus de vitória, um Deus que pleiteia a nossa causa e pleiteia mesmo, um Deus que sonda, conhece o nosso coração, que sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Um Deus, meus irmãos, conhecedor das nossas vidas, e temos dito isso quantas vezes na semana nós ouvimos isso aqui na igreja. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor, o salmista está dizendo, meus irmãos, da seguinte forma: muitas são as aflições do justo, e ainda está no plural, mas o Senhor o livra de todas elas. Nós olhamos, meus irmãos, para tudo isso, e eu buscava de Deus essa palavra para os nossos corações nesta noite. E entende-se, meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, que, meus irmãos, temos elas mesmas. As aflições, meus irmãos, parece que até fazem parte do nosso cotidiano. As aflições, meus irmãos, até parece que fazem parte da vida do crente. As aflições, meus irmãos, parecem que são das nossas vidas e estão conosco também todos os dias da nossa vida. Porém, meus irmãos, a aflição dos servos de Deus, dos filhos do Senhor, elas não são para que você se afaste do Senhor, para que você fique longe de Deus, para que você se distancie do Senhor. O que eu quero, meus irmãos, compartilhar com a igreja nesta noite, e penso que seja a direção do Senhor para as nossas vidas, é que, meus irmãos, a aflição que muitas vezes nós sofremos, ou as aflições que muitas vezes nós sofremos, há da parte de Deus um propósito para que nós possamos ser edificados, para que a nossa fé, meus irmãos, ela seja uma fé mais viva, para que a nossa posição diante do Senhor seja uma posição abençoada, para que nós, meus irmãos, nos tornemos mais crentes na presença do Senhor. A aflição, meus irmãos, sobre o povo de Deus, a aflição sobre os escolhidos do Senhor, o salmista acabou de dizer aqui, ela vem e ela sobrevém sobre a nossa vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos, muitas vezes nós não as queremos, muitas vezes nós não as desejamos, é uma coisa indesejável para a nossa vida. Mas, meus irmãos, quando o Senhor, Ele fala, e o Senhor cuida das nossas vidas, e muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Eu quero te dizer, eu não sei qual é a tua aflição, a aflição
até uma noite, mas a tua alegria, ela vem pela manhã, em nome de Jesus. A aflição, ela pode quedar, mas um dia ela vai sair e você terá a vitória, a glória de Deus Pai. Eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor nos levantou para que nós pudéssemos entender qual é o projeto e o propósito dele para as nossas vidas. Muitas vezes nós perguntamos, mas o porquê dessas aflições, o porquê dessas dificuldades, o porquê dessas angústias, o porquê dessa tristeza, o porquê de tanta pessoa enfermada, meus irmãos, na fé, o porquê das pessoas enfermadas fisicamente, o porquê, meus irmãos, de tantas doenças psíquicas que têm alcançado tantas pessoas e tantos lares, o porquê de tudo isso. E nós muitas vezes olhamos para uma parte de tudo isso e achamos, meus irmãos, que a nossa vida está sem controle, não tem controle, está descontrolada. Eu digo isso, meus irmãos, aqui quase de todo culto, que nós não temos. Achamos assim muitas vezes. Quem é que tem controlado a minha vida? Quem é que tem cuidado da minha vida? Eu quero te dizer, existe um Deus que olha para você, que tem misericórdia da sua vida e que diz para mim e para você: a tua aflição eu tenho conhecido, a tua luta eu tenho conhecido, a tua dificuldade eu tenho conhecido, os desejos do teu coração eu tenho conhecido, o que você tem buscado eu sei. O Deus que você serve é um Deus que tem todo o poder e Ele pode te abençoar em nome de Jesus. Nós olhamos, meus irmãos, eu quero ler aqui um versículo do capítulo 45 do Gênesis, que é o 7, e aí a palavra fala que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Nós estamos falando de José, meus irmãos, do Egito, que, meus irmãos, ninguém entende, um homem que tinha promessas sobre a vida dele, uma grande promessa de vida, de abundância, de coisas maravilhosas. E aí, meus queridos, vem sobre ele uma luta, um jovem ainda, e ele, meus irmãos, é vendido como escravo, é jogado no calabouço, é preso, e tanta perseguição, e tanta coisa. Mas ele, meus irmãos, poderia, como ainda um jovem, como um homem, como todos nós somos, com dificuldades, com perguntas, ele poderia ter dito: mas será que vale a pena servir a Deus? Mas será que vale a pena estar na presença do Senhor? Mas será que vale a pena continuar com o Senhor? E aí, meus irmãos, nós entendemos que a palavra está dizendo aqui que o Senhor tinha um propósito para conservar a sucessão desse homem na terra. E nós não entendemos muitas vezes o porquê que tem a aflição sobre nossa vida. Eu quero te dizer, se você tem vivido talvez na aflição, ela vai passar, e no meio dessa aflição, Deus está te dando crescimento, Deus está te abençoando, Deus está te fortalecendo, Deus está fazendo algo novo na tua vida, em nome de Jesus. O inimigo às vezes diz: você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo, mas eu quero te dizer, Deus está dizendo: você pode sim, porque você é uma bênção, você foi escolhido, e há um propósito da parte de Deus para que você seja abençoado. Lá na frente você vai entender qual é o propósito de Deus, e Deus vai te sustentar, e você irá até o fim, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E aí, meus irmãos, eu olho e falo assim: mas o Senhor controla todas as coisas. Irmãos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que controlou a vida de José, Ele controla a tua vida. Ele norteia a tua vida, Ele norteia a tua família, Ele norteia os teus negócios. O mesmo Deus que foi com José, meus irmãos, onde ele passou em todas as suas aflições, Ele é o Deus que também te abençoa em nome de Jesus. É o Deus que te sustenta a despeito de qualquer coisa que está no teu coração. Talvez da tua incredulidade, talvez da tua dúvida, a despeito disso, dessa confiança, meus irmãos, no Senhor, da confiança na palavra de Deus, da confiança naquilo que Deus
comprometeu a tua vida a despeito de tudo isso. Meus irmãos, a palavra está dizendo que o Senhor nos livrará de todas, meus irmãos, as nossas aflições. Eu quero te dizer, você pode estar até duvidando que Deus pode te livrar, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor te livrará. O Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, é um Deus de poder, e Ele nos livra e nos leva, meus irmãos, a um lugar melhor, em nome de Jesus Cristo. E aí chega um Filho de Deus, com lutas, com trocentas mil aflições, padeceu, meus irmãos, um preço, padeceu por perseguição, pagou um preço altíssimo, e ele olha para tudo isso e fala assim: não temais que porventura estou em lugar de Deus. É José falando. Vós intentaste mal contra mim, porém o Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Eu quero te dizer, Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Você talvez não entenda, você não sabe por que da aflição, você não sabe por que da luta, você não sabe por que da dificuldade, mas José, meus irmãos, um homem que vivia assim com Deus, ele enxergou o porquê de tudo isso e disse: há um propósito, e por causa disso há um povo vivo, por causa disso há uma herança na terra, por causa disso há um povo sendo abençoado. O Senhor te conservou vivo, o Senhor te conservou vivo, o Senhor te conservou vivo no meio da aflição, porque Ele tem um propósito de te abençoar em nome de Jesus. Então eu te digo, fica de pé na presença de Deus. Podem vir as aflições, o choro pode assegurar uma noite, mas a tua alegria, ela virá em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu entendo, meus irmãos, a palavra dessa forma. Jesus, meus irmãos, de uma forma bendita e poderosa, Ele, parece que o humor de Jesus também, em alguns momentos, era bem estranho, né? No capítulo 5, quando fala do sermão da montanha, no capítulo 5, no versículo 10 de Mateus, o Senhor fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Coisa estranha. Bem-aventurado que sofre perseguição. Coisa mais estranha. Como é que pode ser um negócio desse? Eu vou ser bem-aventurado